parceiros. Vamos nessa. Então, boa noite para nós. Boa noite, bom Boa dia, boa tarde. Depende da hora. Depende da hora. Ninguém sabe. Meu nome é Samuel. Comigo está Rogério e Romano. Pá, hoje temos um tema brutal, certo? Vamos. Sim, Vai-nos sem transportar para outra dimensão. É que, acima de tudo, temos consciência que às vezes atribui-se menor valor ao tema e nós, como temos pouca experiência em transporte doente crítico, é-nos muito apropriada e eu acho que vai ser aqui uma sessão fixe. Não temos tempo, não é? Portanto, vamos tentar que seja uma sessão curta, mas também vamos deixando-nos fluir. Sim. Isso. Fizemos aqui uma pequena apresentação, a ideia é fazermos aqui um alinhamento para passarmos em alguns aspectos, até porque temos orientações muito específicas para o transporte doente crítico, mas a minha proposta era que os três eventualmente divagássemos um bocadinho sobre o tema, porque a experiência que nós temos, de facto, é muito grande. Nós, como trabalhamos num hospital um bocadinho mais de periferia, com necessidade de fazer muito transporte doente crítico, já tivemos situações do arco da velha, se assim se pode dizer. Nomeadamente transporte primário, todos já fizemos viatura médica, ou fazemos viatura médica, transporte secundário, ou interhospitalar, e o mesmo no próprio intra-hospitalar. É Então, engraçado porque pode ser a diferença entre isto correr tudo super linear ou alguém precipitar-se, estou pronto para sair, bora, sai. Não olham para nada e aí sim estão sujeitos a que haja complicações. e depois de termos saído, estamos à mercê do que nós, de facto, planeamos adequadamente, que é o que se pretende, ou não. Portanto, o tema e por isso é que o tema é muito interessante. A minha proposta seria nós, rapidamente, fazermos aqui um enquadramento, fazer aqui uma introdução à problemática, que acho que faz todo sentido. Pegarmos em alguns conceitos base, indiscutivelmente temos que passar pelas fases do transporte, e aqui sim já entramos no que temos de sustentação até teórica, e no final algumas mensagens para casa. Portanto, esta seria a minha proposta. Ora bem, E isto é engraçado porque no ABC vamos ver como é que isto se aplica, mas isto depois, dominando este tema, é bom para todos. claro, sim. Aliás, ele encaixa-se aqui perfeitamente nesta dinâmica do ABC, porque temos muitas vezes a necessidade de fazer uma transferência muito rápida. Mas eu acho que esta talk show vai para os cursos todos. Sim, em última instância vai ser altamente transversal. Eu fiz uma pequena pesquisa, se assim se pode dizer, pequena, e percebemos rapidamente que em Portugal existe N legislação relativamente a quem transporta, como é que transporta, que tipologia de ambulâncias nós temos, enfim, há N situações descritas. E, portanto, se havia dúvidas, efetivamente estamos num país que legisla. Não há dúvida, nesse aspecto nós somos bons. E depois fiz também uma rápida, assim, uma incursão nas bases de dados para perceber o quanto temos de impacto do tema. Eu só utilizei duas, a PubMed um bocadinho mais alargada a nível internacional, e depois, como eu sei que é um tema que é muito trabalhado em Portugal, fui buscar a nível dos repositórios do recap, só para termos uma noção. E foi curioso que eu apanhei na PubMed nos últimos 10 anos, só com transporte crítico, mais de 900 entradas, portanto é muita entrada. Depois fechei um bocadinho para os últimos 5 anos e já só pôs inter e intra-hospitalar a nível de transporte, e aqui a pesquisa já ficou muito mais reduzida, ou seja, dos 959 passámos para 52, se não me engano, e 39 respectivamente. E quando fiz a pesquisa no nosso repositório, há nos últimos 10 anos 71 entradas. Portanto, se também tínhamos dúvidas que a nível internacional se estuda e se publica, também não temos dúvidas. Portanto, não há nenhuma questão também aqui a acrescentar. Então ficamos aqui um bocadinho de céu aqui se de facto o tema é interessante, se investigamos muito, se estudamos muito, se legislamos muito, porque é que estamos sempre a batalhar na importância do tema? E todos nós temos às vezes um amargo de boca quando pegamos num doente crítico para fazer transferência e falhou-nos um pormenor, de gente, caramba, nos falhou mais este pormenor. Vamos tomar como referência a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos com os dos médicos, emana nas últimas 2-3 décadas 3 documentos, portanto, em 97, historicamente 97, 2008 e o último 2023, portanto, estamos a falar que o último tem quase 15 anos de diferença para o segundo. Portanto, acho que faz sentido pegarmos um bocadinho nesta documentação. Há mais, mas esta será que neste momento consideramos a que está mais... e nós sentimos em casa, não é? Mais adequada. Então, quando falamos de tipologia de transporte, já agora tentei falar um bocadinho sobre isto,
nós podemos dividir rapidamente transporte primário e secundário, se assim se pode dizer. O primário, claramente, transporte de pré-hospitalar ou eixo-hospitalar, dependendo do conceito, até a chegada ao hospital, seja de escolas, de casa, seja de indústria, quando temos alguma situação primária. Depois temos o transporte entre hospitais, e aqui sim o que nós chamamos mais vulgarmente como transporte secundário, até porque muitas vezes é feito por via terrestre ou por via aérea, como nós chamamos aqui na nossa apresentação, mas não nos podemos esquecer, e às vezes esquece um bocadinho com um parente pobre, o transporte intra-hospitalar, entre serviços para fazer uma imagem, para levar para uma unidade de cuidados intensivos, e muitas vezes não equacionamos que o elevador pode desligar-se, ou pode parar, ou não acabar o oxigênio, porque não foi suficiente, que não contámos com esta paragem, whatever. Há muitas situações. E há hospitais pequeninos que não, o meu está aqui encostado. Mas temos de usar, está que estar ocupado num procedimento, acabou. Rapidamente estamos. Além do clássico momento de passagem de maca para Marquesa, em que ficam catetas presos, tubos aerotraqueais fora. Isso. Essa é uma fase muito sensível do transporte. Os primeiros minutos, a transferência. Daqui um bocadinho vou tocar também neste aspecto, mas são os primeiros minutos, a transferência e o transporte muito longo. Ou seja, a probabilidade de alguma coisa correr menos bem aumenta significativamente. Dei só aqui uma imagem muito rápida, e é só exemplificativa do que nós temos na nossa realidade. Temos que ter um bocadinho de noção do que é que nós, com que meios é que nós lidamos e a implantação que nós temos a nível de geográfico. Viana é um distrito que tem, nesta fase, 232 mil habitantes, muito disperso, efetivamente, mas temos a percepção que temos uma área brutal de cobertura. Basta ver que nós temos, desde Viana até Castro Laboreiro, ou já Portela do Homem, quase no final do país. Quer dizer, é uma hora e meia de viatura médica, portanto, é sempre a dar gás. E, portanto, sabemos com que recursos nós contamos, tanto de meios pré-hospitalar, ou deixa hospitalar, como no transporte secundário, com apoio de bombeiros, muitas vezes, com os meios e alguns privados, sim, faz-nos ter uma noção mais concreta, até porque já não é a primeira vez, nem a ser a última, que temos transportes em simultâneo e que temos que rapidamente recorrer a diversos meios de transporte. Agora, porquê é que é importante transportar e porquê é que cada vez mais transportamos? Indistintamente por estes 3 itens. É necessário muitas vezes potenciar um nível superior a nível assistencial, e no transporte interhospitalar isto acontece quase sempre. Internamente, para a realização de meios comunitários de diagnóstico, não quer dizer que também não façamos com recursos de outros hospitais, e muitas vezes podemos não ter vaga, não ter recursos no hospital de origem, e faz todo sentido que o doente tenha, por equidade e direito à saúde, de eventualmente fazer uma transferência para outros hospitais. E cada vez mais os transportes têm uma noção que aumentam, ou seja, o número de transportes aumenta diariamente, e também tem aqui, para aqui contribui estes 3 itens. Indiscutivelmente, a implementação de vias verdes e referenciação cada vez mais definidas. E não podemos querer ter tudo em todo lado, não faz sentido, não é eficaz, não vamos ter casuístas, não vamos ter mão. Portanto, temos que saber adequar os nossos recursos ao nosso país e redistribuir os doentes conforme necessidades. Esse é um aspecto muito importante, Rogério, mas acoplado a isso, não somos um país muito rico, portanto temos de saber muito bem gerir recursos e colocar o doente certo no hospital certo, no local certo, indiscutivelmente. Portanto, esta implementação e referenciação indiscutível, cada vez mais a requalificação da rede de urgências, e nós sabemos, escutamente, com a questão das urgências da obstetra, e isso é tudo, tem a ver também alguma confusão, e sem dúvida alguma tem a organização não só das unidades hospitalares, como também das VLS, mais recentemente, isto indiscutivelmente eleva o número de transportes. Em jeito de brincadeira, por quase aqui uma private, mas é verdade, quanto mais passamos na estrada, a probabilidade das coisas acontecerem é maior, e por isso se perguntarem às vezes qual é o A28, A27, A1, tudo, porque as coisas vão acontecendo nos transportes interhospitalar. Contudo, e antes agora falámos dos fatos. Era o nascimento do bebê, é o nome dele? Era A28. Nasceu na A28. Eu demorei um bocadinho a chegar lá, mas é uma piada brutal. Foi um momento. Uma piada brutal. Antes agora falámos das fases de transporte, quase em jeito de resumo deste nosso enquadramento inicial, coisas que nós devemos ressalvar. Transporte envolve riscos, nós temos que ter noção que eles existem e temos que os minimizar. É praticamente impossível eliminar os 100%, mas minimizar ao máximo estes riscos. Deve ser devidamente ponderado o risco-benefício de transportar este tipo de doente, e se ele se encontra estabilizado para fazermos esse nível de transporte. Nunca deve ser considerado prioritário face à necessidade desta estabilização base, portanto, é um risco ou é incorreto nós associarmos a necessidade do transporte sem ele estar devidamente estabilizado, ou pelo menos devidamente abordado. Isso. Eu acho que a palavra mais é abordado, porque depois entras naquele campo cinzento em que ligas para um sítio e dizes, mas olha, se calhar tem que estar mais estável, e tu respondes, sim, mas para estar mais estável tinha que estar aí.
Eu não consigo fazer mais do que sim, mas ou aquela diferença do stay and play ou scoop and run, não é? Sim. Sim. Não dá para conseguir mais. Não vou poder Podemos ir para o caminho e tentar socializar. Isso. Mas sim, por isso é que salvei essa palavra. Isso. Pode não ser estabilizado na sua globalidade, mas sim devidamente abordado. Isto marca completamente a diferença. Ou seja, ok, não consigo fazer mais, mas onde era possível fazer, foi efetuado. Okay? E depois, questões económicas não devem ser, e não são, vamos ser pragmáticos, não são colocadas em dia. Há uma máxima muito importante e que tenho pena que às vezes as pessoas se esqueçam. E eu tinha que colocar aqui, Rogério, e acho que concordamos os três. Quando decidimos fazer um nível de transporte, nomeadamente interhospitalar ou secundário, não devemos baixar, em momento algum, o nível de cuidados prestados à origem, ou seja, ao serviço base. Claro. E podemos falar aqui de cenas que acontecem diariamente, a nível de decisão de qual é a equipa que acompanha, que nem adianta entrarmos nessa discussão, mas depois podemos, a posteriori, falar um bocadinho com os nossos pichas de cursos. Ora bem, vamos agora fazer uma passagem rápida pela organização de transporte e pelas fases. Acho que é o mais importante e é aquilo que vamos levar como sumo desta nossa apresentação. E, indiscutivelmente, seguindo o documento que nós tínhamos por referência agora um bocadinho, do Serviço de Cuidados Intensivos e Ordens Médicos, essencialmente fala de 3 grandes fases de transporte do doente crítico. Contudo, eu atrever-me a fazer aqui uma abordagem um bocadinho diferente, se me permitem. Ok? Bora. Ou seja, as 3 fases elencadas, exclusivamente são as que eu coloquei com este retângulo que é à volta, portanto, é a decisão, planeamento e efetivação. E praticamente 2 grandes fases, que é o pré-transporte e o transporte, mas indiscutivelmente bate no nosso core business da Simbox. Indiscutivelmente, no final, haver registro e haver, ou seja, documentação e haver debriefing. Okay? Se nós somos primeiros a assumir que na gestão de evento crítico, in loco, faz todo sentido, era indiscutível que nós, neste momento, também falássemos sobre isto. E, portanto... E, mais uma vez, vamos sensibilizar as pessoas para falar daquilo que possa não ter corrido tão bem, não vamos dizer correr mal. e que consigamos evitar que se repita. Sim. E isto é o constrangimento de eu poder dizer, olha, tens razão, na altura mandei um interno mais novo, achei que chegava e não chegou. Claro. E coitado do interno mais novo, claro, passa pela experiência. Sim. Todos nós temos a noção de que, ok, algumas situações nós antevemos que possam correr menos bem e depois acabam até por não correr, ótimo, mas precavemos para isso. Mas todos nós tivemos situações em que não era suposto acontecer umas coisas. E, portanto, isto é muito importante. Então, se me permitem, acho que faz todo sentido, quase colocamos como 3 fases, pré-transporte, transporte e pós-transporte, e ter aqui 5 sub-áreas em que temos a decisão, planeamento e efetivação. Isto vocês vão conseguir ler em qualquer sítio, não é nada de novo. Mas para nós muito importante o handover e a documentação, seja a passagem e a documentação ao registro, e no final fazemos então o debriefing e a avaliação. Ora bem, na fase de pré-transporte e a nível de decisão, indiscutivelmente é um ato médico, aqui não é discussão, é por o critério clínico, não é discutível isto. Deve ser sempre considerado o risco-benefício deste transporte, ponderar muitíssimo bem se o doente certo para transportar, se a equipa certa e se a temos para fazer o transporte dentro das melhores condições e que tipo de transporte é que vamos fazer. Ok? Meio aéreo, meio terrestre, a ambulância não temos muita discussão, tipo CIA, não andamos com histórias. E antes de sairmos, e mesmo na questão da decisão, olharmos um bocadinho para a metodologia ABCDE, que é que nós também somos muito adeptos, e perceber coisas que possam correr menos bem e começar já aqui a pensar. A estabilidade, a equipa diferenciada para este tipo de transporte. A antecipação que nós tanto A antecipação que nós muitas vezes falamos, é aqui que nós trabalhamos. Eu sei que pode parecer um bocadinho ridículo, mas percebemos que estamos a tirar 2 meios, pelo menos 2 meios humanos, médico e enfermeiro, de um serviço que muitas vezes já pode estar com algum nível de fragilidade. E percebemos um bocadinho como é que fica este serviço também, porque as situações podem continuar a acontecer enquanto nós estamos no transporte, mas também, discutivelmente, aquele dentro vai precisar de um nível de cuidados e deve ser ajustado devidamente a equipa que o transfere. E aqui é, se calhar, o sítio onde a antecipação, se não é bem feita, a consequência é gravíssima. Sim. Porque, e eu concordo em absoluto quando dizes que o intra-hospitalar é o parede pobre, porque ninguém considera o ida-ataque um transporte, é uma ida-ataque. De qualquer das formas, e apesar de tudo, a maneira de corrigir aí é mais fácil do que numa ambulância, quando não levaste o que irias precisar. Exato. E, portanto, aí a antecipação torna-se quase uma prioridade, é fundamental. Mas já, todos ouvimos histórias de transportes que pedem ajuda de mero. Sim. Certo. Porque pronto, precisando de ajuda é para ir. É para ir, não há dúvida. E a enfermeira está disponível. Certo.
Mas olhando para isto agora, uma questão de organização e de gestão não é o mais rentável. Aí passas a ocupar Outro o dobro dos meio, meios. exatamente. Agora, claro, compreendemos que no hospital há sempre outro recurso. Sim, Ou sim, seja, agrava, aciona a equipa de emergência médica intra-hospitalar, pede apoio de outra equipa médica. Ok, na ambulância é o que temos, indiscutivelmente. Portanto, esta fase de decisão é uma fase prévia, tudo bem, mas é uma fase que é importante já começarmos a antecipar aqui algumas questões que podem decorrer. Não é importante decidirmos, fixarmos isto. Pode ser no teste. Pode, não é importante fixarmos isto. Com os quadrados amarelos. A ideia é olharmos para aqui como sendo um algoritmo que, enquanto decisão e que é da responsabilidade do médico, mas que deve ser partilhada com a equipa, indiscutivelmente, que é, ok, temos estabilidade clínica sim ou não, é possível estabilizarmos, estabilizarmos um bocadinho mais para o transporte ser mais seguro, sim, ponderar, eventualmente, se temos ou não temos, ou se há um agravamento e, eventualmente, não fazemos este transporte. Portanto, deve ser considerado neste tipo de algoritmo, de tal forma que não, há benefício ou não há benefício, não se deve fazer o transporte, mesmo no intra-hospitalar, ok? Aí vamos ao ataque para avaliar se tem uma hemorragia intra-abdominal pós-trauma, quando tem um FAST que já indica, Isso. quer dizer, não ganha nada, ok? Portanto, é um bocadinho esta tomada de decisão. Na segunda fase do pré-transporte seria o planeamento e aqui sim, permitam-me, tenho que parar aqui algum tempo. Porque é que nós acabamos de dizer, se nós anteciparmos, se nós planearmos quase todas as circunstâncias, e mesmo que elas não aconteçam, o dia está ganho. É quase como uma peça de xadrez bem movimentada numa jogada que pode fazer ganhar o jogo, ou então como o provérbio popular que diz, vais para o mar, havia-te em terra. E portanto, tinha que buscar aqui um bocadinho esta sabedoria popular para nos dar aqui o para salvaguardar esta questão. Aqui eu utilizei um autor que eu conheço com algum gosto, que é o Vasconcelos 24, e os seus parceiros de luta, que também trabalham muito no transporte muito crítico. Resumem um bocadinho o que vem no documento da sociedade portuguesa em 6 fases, okay? Em 6 áreas de trabalho. E como nós falamos muitas vezes na administração de medicação com os certos, a hora certa, o lento certo, a via certa, aqui fomos buscar um bocadinho os certos, mas para 6 circunstâncias, que não deixam de ser o doente, o serviço, a equipa, o equipamento que acompanha, a documentação e o transporte. Okay? E se me permitem, vamos dar aqui um bocadinho à volta disto. Quando falamos do planeamento, ok, já sabemos quem é a equipa que vai fazer o transporte, é importante haver esta estabilização, coordenação, comunicação, equipamentos de documentação e transporte, e, como nós dizíamos, considerar aquelas circunstâncias que são as piores. Os primeiros 5 minutos, os transportes muito longos e as transferências na passagem do doente entre marcas. Agora, seguindo por esta mnemónica, o doente certo é percebermos se ele se encontra nas melhores condições para ser transferido. E aqui, indiscutivelmente, se até agora falámos, aqui vamos batalhar certinho no ABCDE, perceber devia ser protegido desta via aérea sim ou não, tem secções vamos potenciar no A. No B, se há necessidade de fazer ajustes gasométricos, na ajuste de habituação pós-gasometria. No C, se é preciso fazer uma nova abordagem de choque, se é analgesia, antieméticos por causa do transporte, whatever. Se temos muito quente lá fora, se ela vai ser climatizada sim ou não, são situações que nós devemos conjugar logo no início para fazermos a passagem do doente certo no resto da dinâmica que nós queremos neste momento abordar. Quanto ao serviço certo, já temos histórias nisto, todos temos histórias, que é qual é o serviço para que vamos, com quem foi feito o contacto, e muitas vezes a equipa que transporta nem sempre foi aquela que fez o planeamento base, o que é discutível, mas acima de tudo temos a noção de se há vaga ou não há vaga, qual é o serviço, quem foi o médico ou a equipa médica que vai receber este doente, Estão à nossa espera. se estão à espera, se é preciso de medidas específicas, por exemplo, de controle de infecção a nível ambiental, são todas estas questões que nós devemos colocar. Estando garantida, ou estando salvaguardado, efetivar o transporte o mais rapidamente possível, não é para andar aqui, ok, agora vamos fazer mais isto, vamos fazer mais aquilo, e o transporte que eventualmente é para ser feito em 30 minutos, afinal demorou 1h30, mas não foi o transporte. Foi o timing de nós não sairmos, de facto, no tempo efetivo. Validar se temos tudo a nível de registro, impressões, meios comentários diagnósticos, também já aconteceu. Ei, quem tem a imagem de ataque? Ou então onde está o E relatório? pedir para gravar E o as CD, análises, são e mais gravar 20 o CD, minutos. são mais 20 minutos. Ou então o caminho, depois eu encaminho eu mando. São estratégias, mas de facto também já aconteceu isto. Se eventualmente se chegar à conclusão que vai atrasar ou mesmo cancelar, é de bom tom, é de boa cordialidade que nós avisamos o serviço para quem o serviço de destino que essa situação aconteceu.
Quanto à equipa certa, já fomos dando aquilo à Miré e nós dissemos agora um bocadinho que não devemos fazer nenhum downgrade de cuidados durante este tipo de transporte. E, portanto, idealmente seria o responsável por expediente, acima de tudo, se não forem os responsáveis no imediato, que sejam transferidos pelas pessoas com um nível de competência ajustado e diferenciado. E aqui, por exemplo, a ordem dos enfermeiros é muito clara. O enfermeiro a acompanhar um doente deste género deve ser um especialista em médico-cirúrgica na área do doente crítico. Portanto, é da pessoa em situação crítica para ser mais correto e, portanto, é muito claro já indicar isto. Agora, por referência, temos no mínimo suporte avançado de vida, no mínimo formação de transporte do doente crítico e no mínimo formação prévia na gestão do doente crítico ou em sala de emergência, que é para ser o mais fácil depois de abordar no transporte. Portanto, indiscutivelmente, esta equipa deve ser ajustada em função do doente que se encontra à nossa frente. Quando falamos de equipamento, aqui há uma panóplia de situações. A referenciação, já acima nós vamos falar desde a obrigatória até a recomendada e ideal, mas acima de tudo nós queremos dizer neste ponto é temos que verificar que tudo o que acompanha o doente está a funcionar adequadamente, quantos de nós confia que as prescrições está com a bateria suficiente e chegamos ao local, Sim. ou à ambulância, e ele encontra desconectado e não está a funcionar, por exemplo, ou então não temos as sondas adequadas, ou então não temos oxigênio enquanto está suficiente, ponto. E, portanto, estas questões todas devem ser devidamente acauteladas para que depois de sairmos e de estarmos em transporte, efetivamente não Quantas tenhamos... vezes eu não venho discutir doentes que estão quase deshidratados e digo, olha, leva um ventilador. Não precisa. Eu disse, olha, e se complicar? E as pessoas ficam assim a olhar, leva-se o ventilador, vai ventilador. Porque se temos o azar, temos que ventilar e vamos com o ambu, é uma ventilação completamente anárquica, Sim, sim. descontrolada, para traumas ou traumas. Portanto, havendo a mínima hipótese, o racional tem que ser este. E hoje em dia não Equacionamos não hipóteses, justifica. preparamos. Nós já nos justifica. Okay? Sim. Já foi do tempo em que nós estávamos a andar ao murro num doente que não tínhamos os pais de pace, não tínhamos pace, ou então andamos em sulfolamanol de balão porque acabou o oxigênio, porque o intolerante achar ultrapassámos isso tudo. Sim, mas a experiência prévia de cada um de nós faz-nos chegar a este estadio. A quem não tem esta experiência, mesmo dos mais novos, nós temos de ser facilitadores para que haja esta apropriação. Esta formação, então, vamos pensar que material temos que levar a este raciocínio, faz todo sentido. E testá-lo todo. Okay? E testá-lo até por redundância. Okay? Quando falamos de oxigênio, ok, temos um momento com oxigênio X, está a gastar X litros, ok, mais 50%. Okay? Mas sabemos perfeitamente que isso pode ser perfeitamente um marcar de diferença depois no transporte. Resumidamente, o equipamento deve ser ajustado, certo? Ou seja, o base de frequência cardíaca, a saturação perfeita de oxigênio, frequência respiratória. Depois, em algumas situações que é fortemente recomendado, ou seja, se eu tenho um doente que em sala de emergência já deve ter um controle, por exemplo, tensional, porque tem um AVC, por exemplo, a área que podemos chegar, não é? Um AVC hemorrágico, nós temos que controlar com linha arterial, seja que for. Portanto, faz todo sentido mantermos o mesmo nível de monitorização, e aqui é fortemente recomendada. Já algumas situações são muito específicas, ok, que é decorrente de algumas particularidades de alguns serviços, de alguns doentes e de algumas especialidades médicas E de alguns que possam, hospitais. de alguns hospitais que tenham essa resposta, ok? Mas, grosso modo, há esta divisão assim em três grandes grupos. Penúltimo, então, termos acesso ou termos a indicação de que tudo que é necessário levarmos já está do nosso lado, nomeadamente a documentação, os meus comentários de diagnóstico, a identificação correta dos profissionais que foram contactados, quantas vezes, e agora quem foi o médico que contactámos? Ups, não é? E ficámos um bocadinho desconfortáveis. E por fim, a última fase é, ok, já decorrente do planeamento base, é de facto nós precisamos estar tudo em conformidade. E se por acaso for um helitransporte, sabemos que há características muito específicas, nomeadamente a abertura de gestos, colocação de sondas para drenagem de cavidades, os cofres do tubo, tudo ou com acesso, água destilada em vez de ser com ar, em vez de ser com ar, riscos pneumotórax externados. Há uma série de condições que são mais específicas que nós devemos de facto considerar e, por fim, validar que antes de sairmos fazemos o contacto com a unidade de saúde de destino e que vamos proceder ao envio do doente para estarmos todos devidamente alinhados. Face à fase de planeamento, não temos dúvidas. A efetivação, a equipa que nós escolhemos, todos estes certos que nós fizemos, é para avançar e, acima de tudo, é para andarmos sem qualquer tipo de medo e com uma fé mariana que nós que somos característicos de Portugal, por exemplo, por Santa Luzia, por ser mais particular, mas acho que a Virgem é para toda a gente muito conhecida e vamos fazer o transporte acreditando que as coisas vão efetivamente correr bem.
Estas Eu pensei duas. que vinha a piada do Fiat na Virgem e não corre. Também eu. Sim, mas não vale a pena. Não Pode caíste só- na piada Não, fácil. não vale a pena. Basta só. A maturidade. É só o Isto é maturidade. acreditar, é só o acreditar e uma fé mariana que nos alimenta. Então, a nossa proposta é que no pós-transporte não nos esqueçamos destas duas fases, que são para nós muitíssimo importantes. A primeira, o handover e a documentação, e nós também efetivamente temos falado sobre isto, que primeiro há documentos base, e também tem aqui alguma referenciação ao documento que nós já temos vindo a indicar. A metodologia SBA pode ser uma ótima metodologia para transferência de doente. Agora, acima de tudo, o que nós sabemos é que mais importante do que se diz é o que se ouve, portanto, é a passagem desta informação muito particular. A percepção do emissor muitas vezes é diferente da percepção do receptor e devemos ser claros nesta transmissão de informação. E não basta garantir que o que se diz é o que é importante, é importante garantir que a equipa que recebeu a informação recebeu a mais importante informação que nós precisamos de É comunicar. E nós adoramos comunicar. Sim. É talvez a principal causa de erro em medicina, de erro em saúde. E é muito fácil nós, no meio das informações importantes, perdermos na palha e no supérfluo. Isso. E se começamos com demasiados floreados, o Vamos risco de perder o essencial. esquecermos isso de Essencial. questões importantes é cada vez maior. Ok? Portanto, indiscutível. Certo? Acho que Pá, isto concordamos merecia um todos. workshop, não merecia? Depois podemos pensar nisso. Merecia um eventualmente. workshop. Eu até já tenho propostas. A sociedade apresenta alguns layouts para não nos esquecermos de checar, seja no pré, durante e no pós, de darmos informação indiscutível. É curioso, nós, até puxando um bocadinho a brasa da minha sardinha, um dos trabalhos de mestrado com o qual tive o prazer de orientar e fizemos um focus group. Também tiveste presente, se não me lembro. Eu tive em alguns, não me lembro exatamente. Talvez este último, a ideia era convertermos isto numa app, portanto, ser fácil preencher sem ser um Tu falaste disso, mas eu não cheguei a estar. e que em depois. última instância nós conseguíssemos enviar tanto para a unidade que faz a referência como a que destina. Ficámos disponível, por exemplo, em S-Clean, portanto, isso era elevar a capacidade de disponibilização. Mas há mais intervenções que se possam fazer. E no final, para nós, muito importante, é o nosso core business que nós dizíamos, é fazermos o nosso debriefing e avaliarmos o que de facto aconteceu. Está bem? O que correu bem, para todos os efeitos. O que podia ter corrido melhor. Não é o que correu mal, mas sim o que nós podemos ter melhorado. E o que é que faríamos diferente, ou que podemos eventualmente fazer de diferente na próxima vez. Isto permite-nos, acima de tudo, melhorar a performance das equipas, estreitar laços. Já não temos dúvidas que isto é muito importante e aumentar esta confiança. E usamos uma palavra que nós gostamos muito, que é o agradecer, o obrigado. Quer seja a equipa de transferência, dos bombeiros, da Cruz Vermelha, ou outros que sejam, seja a equipa que preparou o doente juntamente connosco, ou então a própria equipa que recebeu. Portanto, o agradecer acho que nos faz todo sentido. Este debriefing pode ser considerado não só na ótica do individual, mas também na ótica do institucional, portanto, de melhoria contínua de cuidados, e acho que faz todo sentido, cada vez mais falamos sobre isto. Portanto, entre responsáveis departamentos, fazer este debriefing depois à posteriori, que seja um cold debriefing para todos os efeitos, Sim. na perspectiva de que nós podemos fazer uma análise de eventos adversos e eventualmente reduzir que eles aconteçam perante outras situações. Esta análise e partilha de indicadores com um grande objetivo que é de nós reduzirmos cada vez mais então a incidência de eventos adversos e definir novos protocolos, melhores processos. Portanto, esta questão de em loop nós podemos melhorar os processos cada vez mais hoje faz todo sentido. Desta forma, eu acho que nós fomos claros. A ideia foi passarmos rapidamente por estas questões que muito nos dizem. Portanto, não sei se acho que não haverá dúvidas. Portanto, fui claro convosco. Sim. Achas, Perfeitamente claro. fomos claros possivelmente com quem nos está. E mais uma vez, é daquelas questões que se treinam. Sim, indiscutivelmente. Também é possível fazer este tipo de teste. Aliás, nós temos tido alguma formação produzida em que é possível reproduzir cenários de transferência da sala de emergência para ataque, de ataque para cuidados intensivos, entre a ambulância e dentro da ambulância, a entrada e a saída, que são muito críticos. É fácil perder-se um acesso vascular periférico, ou quem diz um, diz dois. É fácil um tubo daquele sair se não houver uma boa fixação. Enfim, há várias questões que nós podemos estar aqui. O team leader aqui acaba por ser primordial. Coordenar a equipa, ter uma boa voz de comando, reunir a opinião, reunir a atenção, focar a atenção da equipa no momento certo. Aqueles aspectos todos do CRM temos ainda a discutir. Batem certinhos todos no transporte gratuito. Isso. Então, se me permitem os dois,
já para encerrarmos a nossa apresentação, não temos dúvidas que o transporte doente crítico, pelas várias condicionantes que podem acontecer, seja do doente, seja da equipa, seja da viatura, seja pela via de comunicação, são situações que podem ser complexas. Temos noção que nem sempre os doentes têm uma estabilidade hemodinâmica conseguida que nos deixem completamente seguros. Muitos deles vamos ali com um bocadinho no fio da navalha porque não conseguimos dar mais e estamos na necessidade de chegar a algum sítio rapidamente para lhe dar mais. E muitas vezes é preciso um nível elevadíssimo não só de cuidados, de monitorização e de suporte, e que nós já falámos que não devemos de facto baixar nestas questões. O movimento e os recursos limitados estão presentes, saímos, não temos mais, a não ser que te chamemos ajuda, e quando menos se espera, tudo pode complicar. E, portanto, são mensagens muito fortes que nos fazem sentido deixar assim quase em jeito de resumo. Isso, e acho interessante e importante essa última mensagem, porque não vamos passar também uma ideia utópica que a preparação vai evitar complicações. Não vai. Não é? Porque se for, como tu dizes, se for para complicar, complica. A questão é o quão bem preparado tu consegues ir para essas complicações. Isso. E isso é que faz toda a diferença. Porque lá está, também não é nossa missão aqui vender que se fizermos tudo direitinho as coisas vão correr bem. Acontecer. Não é? Nós fazemos ou tentamos fazer tudo direitinho e as coisas acontecem na mesma. Certo. Agora, a maneira ou as ferramentas que nós passamos a ter para atacar essas situações é que muda o outcome por completo. Acima de tudo, são as estratégias que nós podemos encontrar, e seja a nível do planeamento e depois da execução, se de facto surgirem, que nos deixam estar mais preparados. Mas aquela questão do simples quando? Olha, este doente está com oxigênio em 100%. Quando é reserva de 2 tens na ambulância? Olha, por acaso a nossa bala está no fim, a nossa bala é grande. E isto que se perdêssemos oxigênio a meio, o doente parava por hipóxia. Estamos a falar deste nível de gravidade. Parar por hipóxia. Ou vem outra ambulância que tenha uma botija das grandes cheias e só fazemos o transporte quando tiver assegurado as condições. Ou Já aquelas- basta pensarmos que basta ter um acidente. Sim. A própria ambulância não está livre e está sujeita a ter um Uma avaria? acidente em que uma avaria e tem que estar parada meia hora, 3 quartos de hora à espera que outra viatura esteja disponível, e é o suficiente para essa reserva de O2 que já estava no limite ser insuficiente. Ok? Portanto, são umas questões destas muito São particulares. são essas particularidades que são interessantes. Basta também falar das bradicardias que estão bem e que vamos a monitorizar em paz, e que nos esquecemos que se não levarmos elétrodos quando eles já estão em paz, depois é preciso o pace e o pace não vai funcionar porque não tens elétrodos, só tens paz. Portanto, são aquelas particularidades, né, que contado parece quase anedótico e piadas, mas que quando acontece é um desastre. Cálculo de fármacos, enfim, tínhamos efetivamente até amanhã, e como tu dizias, quase fazemos aqui um workshop. E portanto, se me permitem, acho que podemos concluir. Desejar aqui um ótimo curso, umas ótimas leituras, e possivelmente deixamos aqui algumas ferramentas, sermos facilitadores também nestas questões e concretamente no transporte muito crítico. Se me permitem, fechamos e agradecemos a presença de todos. Foi um gosto. Obrigado. Até à próxima então.